dialogando o que a Base Nacional Comum Curricular espera do professor da educação infantil dentro das suas práticas pedagógicas voltadas para a criança em desenvolvimento, imagine, são esses os eixos que irão nortear o trabalho do professor da educação infantil, que agora tem essa direção, esse olhar aprofundado para a criança em desenvolvimento. Mas e no passado? Que cobrança era feita para o professor da educação infantil, diferente da cobrança que há na atualidade? Então, essa cobrança é compreender que a criança sujeito que se emerge na sala de aula hoje é diferente da criança sujeito do passado. A criança hoje, ela precisa ter um olhar indissociável, principalmente com relação às práticas pedagógicas voltadas para o lúdico, ou o lúdico voltado para as práticas pedagógicas. Então, o professor da educação infantil, ele precisa, além de gozar de boa saúde para o exercício da função física e mental, seus aspectos psicológicos, a sua saúde mental, em pleno gozo da sua sanidade mental, esse professor precisa também compreender de toda a didática atualizada para a educação do século XXI, com base nos documentos que norteiam a educação infantil, RCNs, os PCNs, a LDB e, principalmente, no momento atual, a Base Nacional Comum Curricular. Esse documento ele veio para estabelecer uma educação infantil que atende a criança do século XXI, trabalhando na autonomia, mediando, dialogando com o professor do século XXI, que precisa compreender que aquela criança precisa se desenvolver na escola, ganhar autonomia, se desenvolver em todos os aspectos, inclusive os psíquicos, que se inicia na família, mas a escola também tem essa responsabilidade. E essa etapa é primordial para todos os seres humanos. E as crianças na educação infantil têm sede de conhecimento. Elas têm uma saúde plena. Elas precisam explorar o mundo. E todas as oportunidades precisam ser estabelecidas, criadas entre professor e aluno, professor e criança. O espaço precisa ser dinâmico, o mais pedagógico possível, mas a criança precisa ter autonomia. Ela precisa ter autonomia a escolher os elementos para fazer parte do seu processo de desenvolvimento. Quando falo que as famílias precisam compreender desse processo e interagir nesse processo de desenvolvimento, eu também trago o olhar indissociável de compreensão do professor de que muitas famílias estão adoecidas. Muitas famílias estão pedindo socorro. Muitas crianças estão em lares doentes.